Muito bem, gente. Então, convido todos a elevarem os pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de mais esse encontro, agradecendo também aos mentores pelas movimentações de recursos envolvendo vocês, os seus lares, e pedimos que possamos todos termos as melhores condições de compreensão e entendimento sobre as informações que serão passadas hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Seu Bernardo entrando também para participar. Seu Bernardo, boa noite. Boa noite, abraços a todos. Boa noite. Sua câmera está desligada, seu Bernardo. Boa noite, seu Bernardo. Boa noite. Agora sim. Agora a gente consegue te ver. Você tá bom? Graças a Deus, bem. O Jonatas tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Então tá jóia. Gente, como é de costume, eu vou pedir a gentileza pro Adalberto e a Miriam dividirem aí o evangelho da noite de hoje, tá? O tema é de vocês. Podem começar a hora que quiser. Capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebeste. Mateus 10, versículo 8. Só um momentinho, gente. Só um momentinho, Miriam. Desculpe interromper. Tem algum microfone que tá ligado e tá fazendo ruído. Isso, acho que era do seu Bernardo. Obrigado, seu Bernardo. Dai de graça o que de graça recebeste, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre.
Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os provocar e tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que não são e os que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados e estão prontos a responder ao que lhes perguntarem, sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores da sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso, é que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Ela seria, portanto, para o seu explorador, um campo inteiramente incerto, que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, torna-se uma verdadeira propriedade, da qual é naturalmente lícito tirar proveitos. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem uma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se esses faltarem, não há mediunidade, pois, embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Mas há mais, porque não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e a superstição, que provocou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração e elevou a mediunidade à categoria de missão. Tem mais um pedacinho, dá tempo? A mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente.
E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos, feitos ao peso de sacrifícios geralmente penosos. O magnetizador, o seu próprio fluido e, frequentemente, a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade, e que não lhes consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Miriam, muito obrigado pela contribuição, viu? Pela leitura. Tema muito importante, gente, né? Falando sobre mediunidade, né? E o Evangelho, assim, trazendo também informações de mediunidade desde a época de Jesus, né? Então, da mesma forma que Jesus orientou os seus apóstolos a pregarem o seu Evangelho pelo mundo afora, indo de dois em dois, né? Se reunirem, trazendo o Evangelho de Jesus a toda criatura, curando os cegos, os leprosos, os coxos, né, os aleijados, os endemoniados, né, os endemoniados que nós hoje temos condições melhores de entender, são os médiuns, né? Tratar dos médiuns que estão envolvidos por espíritos que necessitam de ajuda, gratuitamente, não importa o lugar, saiam ao mundo. Não fiquem restritos a um lugar só. E esse ensinamento a gente deveria trazer também para a nossa vida hoje, né? O Hélio já passou orientação legal para a gente tratar das mediunidades dentro de casa, né? É uma orientação que serve para a gente começar a colocar em prática nos nossos lares. Tem um psicofônico em casa, tem um doutrinador? Não tenham medo, gente. Façam uma reunião, treinem a mediunidade, cuidem dos espíritos, cuidando deles, ajudando eles, vocês vão estar se ajudando, porque vão ter melhores condições de saúde e uma condição melhor da gente poder viver o nosso dia a dia, viu? E se alguém precisar de ajuda, precisar de informação, de curso, de apostila, tudo mais, manda um WhatsApp no grupo, ou me chama no particular, ou chama o Hélio no particular. Não fiquem, assim, vamos dizer assim, com vergonha não, tá bom? É para todo mundo isso, tá? Inclusive para mim também. Né, Adalberto? Isso aí. E esse tema, ele é importante porque a gente tem que tomar cuidado, não só em receber recompensas financeiras ou materiais com a mediunidade, mas às vezes de poder, de ostentação ou de destaque, né, com a mediunidade, né? É verdade. Isso daí é uma situação muito perigosa, né? Porque às vezes a pessoa acaba se descuidando e, vamos dizer assim, acaba desvirtuando aí a função da mediunidade, né? A função básica dela, né? Que é ajudar o desencarnado. E só para concluir, eu queria fazer uma observação de uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção. Ele fala que o magnetizador pode cobrar. Talvez naquela época, como o Allan Kardec estudava o Mesmer, né, que fazia o magnetismo, nesse livro, escrito em 1857, ele falou que o magnetizador podia cobrar. Hoje a gente não tem esse magnetizador
prestando serviço, ou é um outro tipo de atividade, né? Mas o que era uma magnetização? O que era o magnetizador, a Miriam perguntou. O magnetizador é... A magnetização é o indivíduo que, pela vontade, ele movimenta recursos, movimenta fluidos. Próprios, né? Por isso que ele Isso. fala até que se desgasta e se prejudica, né? Sim. Você, Miriam, por exemplo, se você estiver fazendo uma aplicação de passe magnético, você vai estar atuando com magnetismo, tá? Que é a ação magnética de você poder movimentar fluidos, tá? Você pode afastar os fluidos, pode trazer fluidos, fazer trocas fluídicas pela vontade sua de ajudar, né? Então, a magnetização voltada para o bem, ela está explicada no capítulo 19 que fala sobre a fé, né, Adalberto? É. Isso aí. Tudo bem, gente? Tudo. Então tá bom. Vou agradecer o Hélio por ter me convidado para fazer a exposição de um tema que é importante, fala sobre princípio vital, tá? É um tema que está presente em muitas literaturas no meio espírita, tá? Quem tiver interesse em entender melhor a exposição que eu vou fazer, porque eu vou fazer algo talvez um pouco resumido, tem informações no Livro dos Espíritos, tá? Vou iniciar falando pela codificação. No Livro dos Espíritos fala sobre o princípio vital. A Gênese explica também um pouco sobre o princípio vital. Emmanuel fala sobre princípio vital numa das obras também. Eu não lembro qual é o nome. André Luiz fala também sobre princípio vital em várias literaturas dele. Tá? Eu vou também aprofundar um pouco também em alguns exemplos de André Luiz para enriquecer um pouco mais o tema, tá? E Luizão, você chegou por último, seja bem-vindo, espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem? Liga o microfone, dá um alô. Oi, boa noite para todo mundo. Desculpa aí. Fala, grande Luiz. Também até mais tarde hoje. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Não tem problema. Não tem problema chegar tarde. O importante é assim, não importa o horário, gente. Entrou a hora que for, participa, tá bom? Então vamos lá, gente. Princípio vital. Eu vou fazer só uma... vou iniciar falando sobre o fluido universal para a gente poder depois entrar no princípio vital. O que é o fluido universal? O fluido universal, ele é criado por Deus, tá? E é pelo fluido universal que tudo que existe no universo é criado. As estrelas, o planeta, as constelações. Tudo que existe no universo, ele tem como base de criação o fluido vital. O fluido cósmico universal. André Luiz explica um pouco sobre o fluido universal no livro Evolução em Dois Mundos, tá? Então, todo o fluido, ele é material, tá? No Livro dos Espíritos, se não me engano, a questão número 27, o Allan Kardec explica que tudo que existe no universo é formado por uma trindade, tá? São 3 elementos básicos que compõem tudo que existe no universo. Um deles é Deus, Espírito e matéria. Tá? Então, aonde nós vamos encaixar o fluido universal? Na matéria. Todo fluido, ele é material. Ele é material numa condição um pouco diferente, tá? Agora, o princípio vital. O princípio vital, todos já devem ter ouvido muito, principalmente nas nossas reuniões mediúnicas, a gente falar sobre fluido vital. Tá? Quem já ouviu falar sobre fluido vital, levanta a mão. Beleza, gente. Praticamente todo mundo, tá?
fluido vital, ele também é material, tá? É matéria fluídica. Então, nós vamos falar um pouco sobre os seres, tá? Então, nós falamos sobre o universo, agora vamos vir para o planeta Terra. Todas as criaturas, todos os seres do planeta, eles se dividem em duas categorias. Quem estudou química lembra dos seres inorgânicos e dos seres orgânicos, né? Os seres inorgânicos são todos aqueles que são criados apenas pela união de moléculas, de átomos, tá? Eles não possuem uma vitalidade como, por exemplo, nós, seres humanos. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, uma pedra, a água, tá? A água ela é formada, a maioria de vocês deve saber, por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa união desses átomos formam uma molécula. E a água ela é composta pela união dessas moléculas. Tá? Isso daí ele é inorgânico. A rocha também tem os seus minerais, a sua composição que é diferente dos orgânicos. Agora vamos falar um pouco sobre os orgânicos. Os corpos orgânicos é tudo aquilo que possui vida, tá? Então, a vida mais primitiva de um ser orgânico está no reino vegetal. As folhas, as plantas, as árvores, tá? Elas não têm inteligência, não raciocinam, mas têm vida, tá? E a vida, um elemento químico que proporciona a vida, é o carbono. Então, aonde que entra o princípio vital nessa história? O princípio vital, ele é assimilado pela matéria desses seres e é a união do princípio vital com essa matéria agregada que por isso que é proporcionada à vida, tá? Como falamos sobre as plantas possuem princípio vital. As frutas, tá? Têm princípio vital também. Evoluindo um pouco mais na nossa cadeia, no reino animal, os animais eles têm corpos orgânicos e eles também têm o princípio vital, tá? Então, o princípio vital, em contato com a matéria, eles interagem um com o outro. Então, vamos partir para os animais. Dos animais em direção ao reino hominal, nós, seres humanos. Todos nós possuímos os animais, o cachorro, o boi, esses bichos mais conhecidos nossos, inclusive nós temos corpos de carne, nós temos células, nós temos tecidos, nós temos órgãos. Então, nós temos rins, coração, cérebro. Tudo isso é importante porque cada órgão ele tem uma função diferente. Todos nós que estudamos ciência, estudamos um pouquinho de biologia, a gente entende que os órgãos têm uma função diferente uns dos outros. E que todos os órgãos agregados, eles vão dar condições do funcionamento da máquina, seja para o animal, seja para o hominal, nós, seres humanos. O princípio vital ele proporciona condições de agregarem as células que são responsáveis pela construção desses tecidos, desses órgãos, desse sistema. A matéria em si, sem o princípio vital, ela não funciona, ela não proporciona a vida ao ser orgânico. Da mesma forma, o princípio vital, sem a matéria, ele também não proporciona a vida. É necessário a união dos dois para que seja dada a vida. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente?
Então vamos seguir com o assunto. Então nós falamos sobre a importância do princípio vital, que é a condição básica para, se juntando à matéria, proporcionar a vida aos seres. O princípio vital é fluídico e... Espera um pouquinho só, deixa eu só lembrar de uma passagem. Sim. Então, enquanto nós estamos vivendo, né? Vamos falar agora do ser humano, né? Enquanto nós estamos vivendo, tem princípio vital no nosso corpo, tá? Ele está sendo necessário para proporcionar o funcionamento do nosso organismo. Vai chegar um determinado momento em que nós vamos morrer. É o princípio vital que acaba? Não, não é o princípio vital que acaba. É a exaustão dos órgãos. O corpo de carne, ele tem órgãos. E esses órgãos, as células, elas têm um processo de envelhecimento que naturalmente ocorre ao longo da nossa vida. Tá? Vai chegar um determinado momento em que esses órgãos, esses sistemas, eles não vão funcionar adequadamente. Então, por mais que a gente tenha princípio vital em reserva, se os órgãos não estiverem funcionando, a vida se extingue no corpo de carne. Tá? E aí, o que acontece? É a mesma coisa que um relógio. Vou dar um exemplo de um relógio. O relógio em si é o corpo de matéria, o corpo de carne. A pilha que proporciona o funcionamento do relógio é o princípio vital. Se a pilha estiver novinha, tá? E esse relógio cair no chão e quebrar, o relógio não vai mais funcionar, mesmo a pilha podendo proporcionar vida para o relógio por mais 5, 10 anos. Tá? É a mesma coisa com a gente. Os órgãos têm que estar em dia, têm que estar em ordem para proporcionar o funcionamento da vida. E o que acontece com a morte do corpo? Tá? Vai chegar um momento que o corpo vai morrer. A matéria do corpo de carne, ela vai se decompor e ela vai proporcionar futuramente condições para envolver um novo espírito que vai precisar dessa matéria para compor o corpo de carne. Tá? E o fluido vital, o princípio vital, como é que ele fica nessa história? Vai chegar um determinado momento em que esse princípio vital ele vai voltar para a cadeia fluídica no universo, tá? Porque o princípio vital ele é uma modificação do fluido cósmico universal que é emanado de Deus. Tá? Então, cada um de nós temos aqui uma certa quantidade de fluido vital. Eu posso ter, por exemplo, menos fluido vital, por exemplo, que o Bernardo. Tá? Não significa que todos os seres humanos têm a mesma quantidade. Não. Os animais, os vegetais, cada um tem uma determinada quantidade de fluido vital, que é o princípio vital, e essas modificações do fluido universal, que é o princípio vital, elas abrangem toda essa gama de seres, tá? Então, morrendo no corpo de carne, esse resíduo, esse fluido vital que sobrou, ele volta para as cadeias fluídicas e ele vai ser utilizado para proporcionar vida a uma nova encarnação, seja de um animal, seja do homem, do ser humano. Tá bom? Eu não sei se vocês acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido ou já deve ter assistido a morte de Dimas. Tá? Dimas é um personagem que foi narrado, o Adalberto, o seu Bernardo estão acenando. Dimas é um personagem do livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Tá? É contado a história de como funciona o processo de desencarnação. Tem um vídeo no YouTube que fala resumidamente como isso funciona. Quando eu terminar a live, eu vou colocar no grupo para vocês terem acesso ao conteúdo,
tá? E se vocês puderem, leiam o capítulo que fala sobre o desencarne de Dimas, porque também envolve informações referentes ao princípio vital. Então eu vou explicar resumidamente como é que foi isso. O Dimas ele estava prestes a desencarnar, tá? Ele foi um homem muito bom durante a encarnação, ele prestou auxílio a muitos necessitados, tá? Era médium quando estava encarnado, e chegou um determinado momento em que a vida orgânica dele já estava no fim. Então os mentores espirituais, André Luiz, se reuniram no lugar onde ele estava hospitalizado e fizeram uma preparação para poder começar a fazer os desligamentos necessários de componentes do Dimas para que ele pudesse desencarnar, desligar o espírito, o corpo espiritual e outros elementos do corpo de carne. Muito bem. Chegou um determinado momento em que Dimas ele já estava em espírito totalmente composto, tá? O corpo espiritual dele, em espírito, já estava sendo refeito, tá? E André Luiz explica que existe uma espécie, é como se fosse uma artéria fluídica, ligando o cérebro encarnado do Dimas ao cérebro desencarnado, o cérebro vivo no perispírito. O que estava acontecendo ali? Estava tendo uma absorção e uma reabsorção de princípio vital. Tá? Isso daqui é necessário que o fluido vital no desencarne ele fique no corpo de carne. Ele não siga com o corpo espiritual do desencarnado. Por quê? Porque o princípio vital ele é necessário apenas à manutenção da vida orgânica. Quando a gente desencarna, a gente não precisa mais desses componentes. Quem desencarna com esse tipo de componente está, por assim dizer, em trevas, necessitado de ajuda. Carrega consigo sensações e necessidades materiais. Tá? É isso que aprisiona o espírito desencarnado no mundo material. Nas nossas reuniões mediúnicas, nós aprendemos com André Luiz a necessidade de pedir para que os mentores retirem do desencarnado o fluido vital. Fazendo isso, ele vai parar de sofrer sentindo dor, sentindo frio, sentindo fome, sentindo qualquer tipo de sensação material que não é necessário para ele mais. Ele precisa seguir despertado para uma colônia espiritual para ele poder ter condições de mais para frente programar uma nova encarnação desligado de todos esses elementos. Tá? Então, a importância, gente, da nossa vida ser regrada no sentido de evangelização, né? No sentido da gente ter controle sobre a nossa alimentação, sobre as relações sexuais, as relações sexuais com desregramento, tudo aquilo que a gente faz em exagero vão contribuir apenas para que a gente carregue com a gente o fluido vital na hora do desencarne. O espírito acaba sofrendo numa condição dessa, né? Mas Dimas, ele teve uma condição um pouco diferenciada porque ele, pelo que está escrito no livro, ele foi um verdadeiro cristão. Trabalhou verdadeiramente para Deus e Jesus. E no desencarne dele, ele teve condições melhores de se desprender de tudo isso. Então chegou num determinado momento em que, quando eles estavam se aproximando do sepulcro, André Luiz reparou que tinham espíritos no cemitério, desencarnados, que estavam assim, num sofrimento muito grande. São espíritos das trevas, que ainda estão ligados às necessidades materiais e que precisam do fluido vital para satisfazer essas necessidades. Eles ficam de tocaia nos cemitérios, aguardando o enterro de alguém. O que acontece? Eles vão até lá, no corpo de carne, e pegam o fluido vital. E daqui a pouco eu vou explicar o que eles podem fazer com esses recursos. Tá?
Então Jerônimo, que é um dos personagens do livro, ele se aproxima do sepulcro, do corpo de Dimas que está com fluido vital, tá? Dimas já está livre de tudo isso. Ele apenas aplica passes longitudinais em Dimas e esses fluidos são dispersos na atmosfera. Para quê? Para que esses desencarnados em sofrimento não peguem o fluido vital para eles. O que eles podem fazer com isso? Fluido vital no mundo espiritual, gente, ele não gasta, tá? Espíritos super inteligentes que estão na escuridão, eles comandam no mundo espiritual trevoso falanges e eles constroem com o fluido vital cidades espirituais. Tudo aquilo que é narrado no livro Libertação de André Luiz, quem não leu o livro e tiver contato com a literatura, vai verificar que tudo que é narrado, todo aquele cenário, as cavernas, aquelas planícies devastadas, tudo aquilo que é narrado por André Luiz é criado por inteligências trevosas utilizando fluido vital. Tá? E eles fazem muita coisa com o fluido vital. Então, é importante a gente observar as nossas condutas, né? O que nós vamos fazer com a gente, né? Na nossa vida, o que nós vamos fazer com os nossos semelhantes, as nossas relações com o próximo, né? As nossas relações com a matéria e as nossas relações com Deus, né? Elas são determinantes para que a gente viva bem e tenha um desencarne legal. Tá? Então a gente aprende que com Deus nós temos que ser humildes perante Deus, temos que ter respeito à matéria e sermos caridosos para com o próximo. É uma receitinha básica, mas que bem estudada e bem praticada, deixa a gente numa condição melhor para o nosso desencarne. Tá, gente, eu dei uma resumida assim no que se refere a fluido vital. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, nós temos um tempinho para a gente poder conversar, esclarecer um pouco mais. Podem ligar os microfones. Pode ligar o microfone, Kátia. Eu fiquei com uma dúvida. Claro. Nesse trecho do livro, né, que você estava relatando, aí o André Luiz viu alguns espíritos lá no cemitério que ainda estavam ligados com o fluido vital, né? Que estavam em sofrimento, não sabiam até o que estava acontecendo com eles, não tinham percebido que tinham desencarnado, né? Só que ele, nesse trecho, ele ficou se questionando por que não foi retirado o fluido vital desses espíritos. E aí, um espírito que ficava lá no cemitério, cuidava dessa parte, falou que não era possível fazer isso naquele momento. Porque se fizesse, aqueles espíritos ainda não estavam preparados, né? Então, se cortasse o fluido vital deles naquele momento, eles iriam correndo para o lar, para a família, e acabaria desestruturando as pessoas que ficaram encarnadas. Como é que funciona isso? Então, nesse cemitério, na verdade, existem vários espíritos em situações diferentes, tá? Tem gente que não sabe que desencarnou, tá? Que está perdido, carregou fluido vital, lógico. E também tem espíritos que são perversos, são super inteligentes, sabem que desencarnaram e eles insistem em continuar na prática do mal, tá? Mas a questão principal, Kátia, é o seguinte: Dimas, na verdade, teve facilidade de se desligar disso tudo pela forma como ele viveu quando estava encarnado, tá? Espíritos que não viveram bem durante a encarnação, eles desencarnam ligados a assuntos materiais, e principalmente aqueles que estão afastados de ensinamento de Jesus,
que não tem assim o mínimo de entendimento sobre a vida espiritual, como é que funciona um processo de desencarnação, aquele que não acredita em vida após a morte sofre muito na hora que desencarna porque não percebe essa transição. Não percebendo essa transição, fica mais difícil ele ser despertado por um desencarnado. Por quê? Porque, de forma geral, por ele estar ligado à matéria, ele vai precisar da ajuda de uma mediunidade. Ele vai precisar de um médium, tá? Para que ele tenha contato com o fluido anímico, que é o fluido animal do encarnado, para ter possibilidade de voltar a raciocinar e entender o que está acontecendo com ele para poder receber a ajuda necessária. Ah, entendi. Tá? De Então, forma geral... o espírito desencarnado não pode... Por isso que ele falou naquele momento que ele não podia. Naquele momento, o que acontece? O mentor espiritual, ele pode até se aproximar do espírito desse. Mas dependendo da faixa vibratória desse desencarnado que ainda está ligado à matéria, ele não consegue se ligar ao mentor. Vamos dar um exemplo mais prático. Assistiu o Nosso Lar? Assisti. Muito bem. Quando o André Luiz estava no umbral, demorou muito para ele perceber que tinha muita coisa errada acontecendo com ele. Poxa, cadê o sol? Cadê as coisas da vida que pararam, né? Começou a sentir muita fome, sentir sofrimento, uma paisagem escura que não terminava nunca, parecia eterna. Chegou um determinado momento da vida dele no umbral que, poxa, de tanto sofrimento, o que ele fez? Ele fez uma prece de todo o coração, ele elevou o nível de vibração dele, e aí sim ele teve condição de receber ajuda. Por quê? Foi ele elevando o pensamento dele que a sintonia vibratória se ajustou à sintonia dos mentores que já estavam prontos para socorrê-lo. Tá? Aí ele recebeu ajuda, ele foi socorrido. Isso no exemplo do desencarnado. No exemplo do encarnado, isso no exemplo do André Luiz, né? Que teve condições de elevar o pensamento para receber ajuda. Mas nem todos que desencarnam estão nessa condição. Aí, muitos deles precisam de ajuda pela mediunidade. Entendi. É isso. Tudo bem? Gente, alguém mais gostaria de perguntar? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Porque eu também estou aprendendo, tá? Ô, Júnior. Oi, Rosana. Sobre essa parte, assim, complementando com a parte que o Adalberto e a Miriam leram, sei lá, né? A gente lê e cada vez a gente vai interpretando de outras formas, né? Será que, de alguma forma, a gente acaba, ou poderia acabar, explorando, né? Porque quando fala de cobrar, de monetizar a mediunidade, me vem em mente as pessoas que trabalham com tarô, com coisas assim, também é esse o caso? Também é esse o caso, né? E tudo mais que pode trabalhar com as áreas aí que a gente sabe que também tem mediunidade ali. Mas será que também não tem a ver com um simbolismo nessa palavra do monetizar, sabe? Às vezes, igual o Adalberto falou, às vezes você está usando para ter sei lá, para você ganhar uma posição de destaque, às vezes você está fazendo para ter sabe? Será que a gente corre o risco de usar de alguma forma que esse monetizar seja também simbólico, sabe? Assim? Então, Rosana, é o seguinte, tudo isso que você expôs, esses exemplos, né? Politizar, fazendo da mediunidade algo para que você adquira um status, ou de alguma forma cobrando, nem que seja uma coisa simbólica, para fazer um jogo de cartas, jogar um búzios, jogar um tarô, alguma consulta espiritual, tudo aquilo que é cobrado, ou tudo aquilo que desvirtua da finalidade da mediunidade, ela não é, vamos dizer assim, a conduta certa.
tá? Vamos só dar um exemplo. Nos Mensageiros, que é o segundo livro de André Luiz, você já chegou a ler? Se você puder, dá uma relida no comecinho do livro, em que eles falam que André Luiz ele está no Centro de Mensageiros, tá? Que é um departamento do Ministério das Comunicações em Nosso Lar, em que André Luiz ele está ouvindo relatos de espíritos que já tinham se preparado em nosso lar, aprendendo como se utiliza a mediunidade, vem para a Terra, fez tudo em desacordo com o que aprenderam, desencarnaram em sofrimento e eles estão relatando as experiências de sofrimento pelo mau uso da mediunidade, tá? Pelo uso equivocado da mediunidade, de todas essas formas. Então o espírito ele acaba tendo vamos dizer, quando ele desencarna, ele percebe quem ele é, quem ele foi, tá? Muitas vezes quem ele foi e o quanto ele tinha oportunidade de fazer com a mediunidade. Ele entra no arrependimento, tá? Então tudo isso não é legal, tá? André Luiz reforça tudo isso nesses exemplos, nesses testemunhos que estão nessa obra. Obrigada. Tá bom? Por isso que eu falei, por isso que e é engraçado, né? O tema do evangelho de hoje foi bem pertinente, né, Adalberto? Poxa, falando sobre o uso correto da mediunidade, né? Como o assunto teve a ver com o que a gente está falando hoje. É verdade. Gente, fala, Miriam. E foi sem querer, viu? Eu abri... Foi sem querer. Mas nada vem por acaso. Os mentores preparam tudo, né, gente? Ô, Júnior. Oi, seu Bernardo. Eu tive que sair rapidamente, deu um problema aqui no celular, mas se você já comentou, tá? Desculpa, é que eu lembrei do desencarne de Dimas, mas um detalhezinho. Lógico. Se você comentou, tudo bem, melhor ainda que comentário duplo, né? E a família estava em volta de Dimas, fazendo oração, tá? E o Dimas tinha que desencarnar, tinha que ser o processo para vir para o mundo espiritual. O que aconteceu? A família estava ali orando e transmitindo fluido vital para o corpo dele, que já estava totalmente degenerado. E ele ficava ali ainda, aquele fluido vital ficava animando ele no corpo, ele sofrendo. Aí o que o pessoal os mentores fizeram? O pessoal do André Luiz, a equipe? Colocaram um fluido mais forte em Dimas, fluido vital, para ele acordar. Ele acordou, falou para a família que ele estava bem, o mentor falando através dele. Né? O mentor encostou nele e disse para a família: pessoal, eu estou bem, né? Estou me recuperando e podem descansar, vocês estão há muito tempo aqui comigo. Ele pediu para a esposa dele, os filhos, irem para a sala ao lado. Certo. Aí, quando eles saíram para a sala ao lado, aquele fluido vital de oração que eles estavam emanando cessou. Aí os espíritos agiram para cortar os laços. Isso acontece muito, né, senhor Bernardo? Que o pessoal chama de o suspiro da morte, né? A pessoa dá uma melhorada, o pessoal fica mais tranquilo, vai para casa, ai que bom, ele melhorou. Foi só um afastamento para ele poder desencarnar mais facilmente, né? É o suspiro da morte que o pessoal chama, né? Muito bem. Valeu, seu Bernardo, é isso mesmo. É uma preparação que os mentores fazem, que é justamente para os encarnados se desligarem do enfermo, para que ele tenha a melhor condição de receber a ajuda que ele precisa para o desenlace, né? Hélio, tira uma dúvida. Eu estava lembrando de uma coisa, eu não sei se tem a ver com fluido vital. Aqueles, eu não sei se são santos, né? Como, por exemplo, o Bento do Portão de Santo Amaro, né? Por exemplo, que parece que ele tem o corpo dele, ele ainda tem fluido vital e as pessoas que vão lá para fazer a visita recebem ajuda, né, pelo fluido vital que ainda tem no corpo de carne dele e recebe cura, tratamento, né? É isso mesmo?
Isso que você está falando é fluido vital, tá? Que é, você já deve ter falado sobre isso, que é algo diferente de princípio vital, tá? Porque fluido vital é por conta do espírito encarnado que tem o dupletério e os centros de força, etc. Porque princípio vital as plantas, os vegetais também têm, os animais também, né? Agora, que deveria ir com o corpo de carne para o túmulo, dependendo do grau de elevação daquele espírito, ele, como ele não gasta no mundo espiritual, ele pode ser muito útil através da fé para curas, como por exemplo, certamente a gente não quer que faça uma corrida ao sepulcro de Chico Xavier, por exemplo, né? Até porque a gente poderia utilizar muito melhor o dinheiro que é gasto nessas viagens, que transformam um homem comum em santo, usar esse dinheiro para alimentar os pobres, do que ficar viajando para transformar gente em santo, né? Mas certamente no sepulcro de Chico Xavier, quem se aproximar daqueles restos mortais que tem ali, no princípio, o fluido vital, vai se sentir muito melhor. No mínimo, vai se sentir muito melhor. Certo. Porque ali tem recursos muito superiores ao do homem comum, que é o fluido vital no corpo de carne que foi sepultado. Que, aliás, eu nem sei se Chico Xavier foi sepultado ou foi cremado, mas de qualquer forma vocês entenderam. Tá. Beleza. Gente, tranquilo, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem Não era para contribuir? eu falar nada hoje, tá? Por falar em falar, não era para eu falar nada. Você que ficou forçando a barra aí que eu não posso falar, tá? Ah, tá. Tá bom. Tá tudo bem com todos? Então tá. Vamos encerrar então, viu, a reunião. Tá? Eu agradeço a paciência, agradeço a atenção de todos, viu? Aproveitando o horário que está próximo das 9, na prece de encerramento eu vou pedir também recurso para aqueles cujos nomes a gente tem colocado ultimamente no grupo, né, que estão precisando de ajuda. A dona Samara, mãe do Django, né? Oi? Ô, Júnior, antes disso, antes de eu desligar aqui, queria agradecer você pelo trabalho e avisar o pessoal para ajudar no grupo, incentivar as pessoas a participar da live, porque a semana que vem tem o Adalberto, se eu não me engano, com perispírito, e na semana seguinte o Bernardo, que vai falar sobre os centros de força. E aí, só vai restar mais uma reunião que eu vou fazer o encerramento das lives de 2021. Obrigado por vocês três, por ajudarem e colaborarem, tá? E os outros puderem ajudar a gente no grupo, especialmente para que os outros participem, incentivando, é muito bom, porque vai ajudar aquelas pessoas, assim como vocês estão sendo ajudados, tá bom? Legal. Obrigado, viu, Júnior? Beleza, beleza. Então, parabéns, tá. Júnior. Foi muito bom, viu? Muita boa preleção. Deus te abençoe. Imagina, obrigado, seu Bernardo. Obrigado mesmo, gente. Então, nós, agradecendo a participação de todos, vamos elevar aqui, convido vocês a elevarem os pensamentos a Deus e a Jesus. Pedindo então para que os mentores possam reunir recursos para envolver todos vocês em seus lares, a família, para que vocês tenham um amanhã muito bom, promissor. E também pedir para que os bons recursos, pela nossa boa vontade de ajudar, possam envolver os nossos irmãos que nós estamos mentalizando e estão com problema de saúde, com problema de desemprego, Covid, muitas vezes por conflitos familiares. Que Deus e Jesus e todos vocês possam reunir os recursos envolvendo todos esses irmãos, para que recebam tudo o que necessitam. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, podem ligar os microfones para nos despedir. Boa noite a todos. Beijos e abraços do coração. Boa noite. Tchau, Davi. Boa noite. Davizinho, Kátia, Rafael, seu Bernardo, Obrigado, viu? mamãe, Jalene, Luizão, Rosana. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Obrigado mesmo. Ó, Luizão. Agora Inês, beijo. Beijo. Tchau, 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 Mi. Tchau, Gru. Tchau, Jalene. Tchau, querido. Tchau. Tchau.